Capítulo 3. Aluna na abadia. Cura extraordinária. Eu tinha 8 anos e meio quando Leônia saiu do internato e eu a substituí na abadia. Ouvira muitas vezes dizer que o tempo passado no internato é o melhor e o mais agradável da vida. Não foi assim para mim. Os 5 anos que passei aí foram os mais tristes de minha vida. Se não tivesse comigo minha querida Celina, não teria podido ficar aí um só mês sem cair doente. A pobre florzinha fora habituada a mergulhar suas raízes numa terra escolhida, feita expressamente para ela. Também lhe pareceu muito duro ver-se no meio de flores de toda espécie de raízes, muitas vezes muito pouco delicadas, em ser obrigada a encontrar numa terra comum a seiva necessária à sua subsistência. Vós me instruístes tão bem, madre querida, que ao chegar no internato eu era a mais adiantada das crianças de minha idade. Fui colocada numa classe de alunas todas maiores que eu. Uma delas, com idade de 13 a 14 anos, era pouco inteligente, mas sabia, entretanto, impor-se às alunas e até às mestras. Ao ver-me tão jovem, quase sempre a primeira de minha classe e querida de todas as religiosas, ela sentiu sem dúvida um ciúme bem perdoável, alma interna, e me fez pagar de 1000 maneiras meus pequenos sucessos. Com a minha natureza tímida e delicada, não sabia defender-me e me contentava em chorar sem dizer nada, não me lamentando nem mesmo a voz do que eu sofria. Mas eu não tinha bastante virtude para elevar-me acima dessas misérias da vida, e meu pobre coraçãozinho sofria muito. Felizmente, cada tarde voltava para o lar paterno. Então meu coração se abria, pulava sobre os joelhos de meu rei, dizendo-lhe as notas que me tinham sido dadas, e seu beijo me fazia esquecer todos os sofrimentos. Com que alegria anunciava o resultado de minha primeira composição, uma redação de história sagrada, faltando-me um só ponto para ter o máximo, não tendo sabido o nome do pai de Moisés. Era, portanto, a primeira, e trazia uma bela condecoração de prata. Para recompensar-me, papai me dava uma bonita moedinha de 4 vintéis, que eu colocava numa caixinha, e que foi destinada a receber quase toda quinta-feira uma nova moeda, sempre da mesma grandeza. Era nessa caixa que eu ia buscar, quando em certas grandes festas eu queria dar uma esmola de minha bolsa, quando a pediam, seja para a propagação da fé ou outras obras semelhantes. Paulina, deslumbrada com o sucesso de sua aluninha, lhe deu de presente um belo arco para encorajá-la a continuar a ser bem estudiosa. A pobre pequena tinha uma real necessidade dessas alegrias da família. Sem elas, a vida de internato lhe teria sido dura demais. A tarde de toda quinta-feira era de folga, mas não era como as férias de Paulina. Não ficava no belvedere com papai. Era preciso jogar não com minha Celina, o que me agradava quando estava sozinha com ela, mas com minhas priminhas e as pequenas Maudelande. Era para mim um verdadeiro castigo. Não sabendo jogar com as outras crianças, eu não era uma companheira agradável. No entanto, dava o melhor de mim para imitar as outras sem êxito, e me aborrecia muito, sobretudo quando era preciso passar toda uma tarde a dançar quadrilhas. A única coisa que me agradava era ir ao Jardim da Estrela. Então, eu era a primeira em tudo, colhendo as flores em profusão e sabendo encontrar as mais bonitas, excitava a inveja de minhas pequenas companheiras. O que me agradava ainda era quando por acaso estava sozinha com a pequena Maria. Não tendo mais Celina Maudelande para arrastá-la a jogos ordinários,
ela me deixava livre para escolher, e eu escolhia um jogo totalmente novo. Maria e Teresa tornavam-se dois solitários, que tinham apenas uma pobre cabana, um pequeno campo de trigo e alguns legumes para cultivar. Sua vida passava numa contemplação contínua, quer dizer que um dos solitários substituía o outro na oração quando era preciso ocupar-se com a vida ativa. Tudo era feito com uma harmonia, um silêncio e maneiras tão religiosas que era perfeito. Quando minha tia vinha buscar-nos para o passeio, nosso jogo continuava ainda na rua. Os dois solitários recitavam junto o rosário, servindo-se dos dedos a fim de não mostrar a sua devoção ao público indiscreto. No entanto, um dia, o solitário mais jovem se esqueceu. Tendo recebido um bolo para sua merenda, fez antes de comê-lo um grande sinal da cruz, o que fez rir todos os profanos do século. Maria e eu éramos sempre da mesma opinião. Tínhamos tanto os mesmos gostos que uma vez nossa união de vontades passou dos limites. Voltando uma tarde da abadia, eu disse a Maria: "Conduze-me, vou fechar os olhos." "Quero fechá-los também", me respondeu ela. Dito e feito, sem discutir, cada uma fez a sua vontade. Estávamos numa calçada, não havia por que temer os carros. Depois de um agradável passeio de alguns minutos, tendo saboreado as delícias de andar sem ver, as duas tontinhas caíram juntas sobre caixas colocadas à porta de uma loja. Ou melhor, elas fizeram cair estas últimas. O comerciante saiu irritado para levantar a sua mercadoria. As duas cegas voluntárias já tinham se levantado sozinhas e andavam a largos passos, os olhos grandes abertos, escutando as justas censuras de Joana, que estava tão zangada quanto o comerciante. Então, para castigar-nos, ela resolveu nos separar, e desde esse dia, Maria e Celina iam junto enquanto eu andava com Joana. Isso pôs fim à nossa demasiada grande união de vontade. E não foi mal para as mais velhas, que, ao contrário, nunca eram da mesma opinião, e discutiam durante todo o caminho. A paz, assim, foi completa. Não disse nada ainda de minhas relações íntimas com Celina. Ah, se fosse preciso contar tudo, não poderia acabar. Em Lisieux, os papéis tinham mudado. Era Celina que se tornara um pequeno duende mau. E Teresa era apenas uma mocinha mansa, mas chorosa ao excesso. Isso não impedia que Celina e Teresa se amassem cada vez mais. Às vezes, havia algumas pequenas discussões, mas não era grave, e no fundo, elas eram sempre da mesma opinião. Posso dizer que nunca minha irmãzinha querida me causou desgosto, mas foi para mim como um raio de sol, alegrando-me e consolando-me sempre. Quem poderá dizer com que intrepidez ela me defendia na abadia quando eu era acusada? Ela cuidava tanto de minha saúde que isso às vezes me aborrecia. O que me aborrecia era vê-la divertir-se. Ela alinhava toda a tropa de nossas bonequinhas e fazia a classe com elas como uma hábil mestra. Só que ela tinha o cuidado que suas filhas estivessem sempre bem comportadas, ao passo que as minhas eram frequentemente postas porta afora por causa de seu mau comportamento. Ela me dizia todas as coisas novas que acabara de aprender na sua classe, o que me divertia muito, e eu a olhava como um poço de ciência. Eu tinha recebido o título de filhinha de Celina. Por isso, quando ela estava zangada comigo, sua maior marca de descontentamento era dizer-me: "Tu não és mais minha filhinha. Acabou. Eu me lembrarei sempre." Então, só me restava chorar como uma Madalena,
suplicando-lhe que me considerasse ainda como sua filhinha. Logo, ela me abraçava e me prometia não mais se lembrar de nada. Para consolar-me, ela tomava uma de suas bonecas e lhe dizia: Minha querida, abraça a sua tia. Uma vez, a boneca foi tão apressada em me abraçar, ternamente, que colocou seus 2 bracinhos no nariz. Celina, que não o fizera de propósito, olhava-me estupefata, a boneca pendurada no nariz. A tia não demorou muito em repelir os apertos demasiado ternos de sua sobrinha, e pôs-se a rir de todo o seu coração, de uma aventura tão singular. O mais divertido era ver-nos comprar nossos brindes. Juntas no bazar, nos escondíamos cuidadosamente uma da outra. Tendo 10 vintéis para gastar, precisávamos de pelo menos 5 ou 6 objetos diferentes. Era de quem comprasse as mais belas coisas. Deslumbradas com nossas compras, esperávamos com impaciência o primeiro dia do ano, a fim de poder oferecer-nos nossos magníficos presentes. Aquela que se despertava antes da outra se apressava em desejar-lhe o feliz ano novo. Em seguida, a gente se dava os brindes, e cada uma se extasiava com os tesouros dados por 10 vintéis. Esses pequenos presentes nos davam quase tanto prazer como as belas prendas de meu tio. Aliás, era apenas o começo das alegrias. Nesse dia, nós nos vestíamos rapidamente, e cada uma fica à espreita para pular no colo de papai, assim que ele saísse de seu quarto. Eram gritos de alegria em toda a casa, e esse pobre paizinho parecia feliz de nos ver tão contentes. Os presentes que Maria e Paulina davam às suas filhinhas não tinham um grande valor, mas causavam-lhes também uma grande alegria. Ah, nessa época nós não éramos insensíveis. Nossa alma, em todo o seu frescor, desabrochava como uma flor feliz por receber o orvalho da manhã. O mesmo sopro fazia balançar nossas corolas, e o que causava a alegria ou o sofrimento a uma, o causava ao mesmo tempo a outra. Sim, nossas alegrias eram comuns. Senti isso muito bem no belo dia da primeira comunhão de minha Celina querida. Eu não ia ainda à abadia, pois tinha apenas 7 anos, mas conservava em meu coração as muito agradáveis lembranças da preparação que vós, madre querida, fizestes para Celina. Cada tarde, vós a colocáveis sobre vossos joelhos e lhe faláveis da grande ação que ela ia fazer. Eu escutava ávida por me preparar também. Mas muitas vezes vós me dizeis para sair, porque eu era pequena demais. Então eu ficava muito magoada e pensava que não era demais 4 anos para preparar-se para receber Deus. Numa noite, ouvi que dizíeis que a partir da primeira comunhão era preciso começar uma nova vida. Imediatamente, resolvi não esperar por aquele dia, mas começar uma ao mesmo tempo que Celina. Nunca sentira tanto que a amava como aconteceu durante o seu retiro de 3 dias. Pela primeira vez na minha vida, eu estava longe dela. Não dormia na sua cama. No primeiro dia, tendo esquecido que ela não voltaria, guardara um pequeno ramo de cerejas que papai me comprara para comê-lo com ela. Não havendo chegar, fiquei muito triste. Papai me consolou, dizendo-me que me levaria à abadia no dia seguinte para ver minha Celina, e que eu lhe daria um outro ramo de cerejas. O dia da primeira comunhão de Celina me deixou uma impressão semelhante à da minha. Ao me despertar de manhã, sozinha na grande cama, senti-me inundada de alegria. É hoje,
O grande dia chegou. Não me cansava de repetir essas palavras. Parecia-me que era eu que ia fazer minha primeira comunhão. Creio que recebi grandes graças nesse dia e o considero como um dos mais belos da minha vida. Voltei um pouco atrás para recordar essa deliciosa e doce lembrança. Agora devo falar da dolorosa provação que veio partir o coração da pequena Teresa, quando Jesus lhe arrebatou sua querida mamãe, sua Paulina, tão ternamente amada. Um dia eu tinha dito a Paulina que queria ser solitária, ir embora com ela para um deserto distante. Ela me respondera que meu desejo era o seu e que ela esperaria que eu fosse bastante grande para partir. Sem dúvida, isso não fora dito seriamente, mas a pequena Teresa levara isso a sério. Por isso, qual não foi sua dor ouvir um dia sua querida Paulina falar com Maria de sua entrada próxima no Carmelo. Eu não sabia o que era o Carmelo, mas compreendia que Paulina ia deixar-me para entrar num convento. Compreendia que ela não me esperaria e que eu ia perder minha segunda mãe. Ah, como poderia dizer a angústia do meu coração? Num instante compreendi o que era a vida. Até então, eu não a tinha visto tão triste, mas ela me apareceu em toda a sua realidade. Vi que ela não era senão sofrimento e separação contínua. Derramei lágrimas bem amargas, porque não compreendia ainda a alegria do sacrifício. Eu era fraca, tão fraca, que olho como uma grande graça ter podido suportar uma provação que parecia estar muito acima de minhas forças. Se tivesse sido suavemente informada da partida de minha Paulina querida, talvez não tivesse sofrido tanto, mas tendo sabido de surpresa, foi como se uma espada fosse enterrada em meu coração. Sempre me lembrarei, madre querida, com que ternura vós me consolastes. Depois me explicastes a vida do Carmelo, que me pareceu muito bela. Ao recordar em meu espírito tudo o que vós me tinhais dito, percebi que o Carmelo era o deserto onde Deus queria que eu fosse também me esconder. Eu o senti com tanta força que não houve a menor dúvida no meu coração. Não é um sonho de criança que se deixa levar, mas a certeza de um chamado divino. Eu queria ir ao Carmelo não por Paulina, mas por Jesus só. Pensava muitas coisas que as palavras não podem exprimir, mas que deixaram uma grande paz na minha alma. No dia seguinte, confiei o meu segredo a Paulina, que, olhando meus desejos como a vontade do céu, disse-me que logo eu iria com ela ver a madre priora do Carmelo, e que seria preciso dizer-lhe o que Deus me fazia sentir. Um domingo foi escolhido para essa solene visita. Meu embaraço foi grande quando soube que Maria Guerrin devia ficar comigo, sendo ainda pequena demais para ver as carmelitas. Entretanto, era preciso que eu encontrasse um meio de ficar sozinha. Eis o que me veio ao pensamento. Disse a Maria que, tendo o privilégio de ver a madre priora, era preciso ser bem gentis e muito polidas. Para isso, devíamos lhe confiar nossos segredos. Portanto, cada uma na nossa vez precisaria sair um momento e deixar uma de nós sozinha. Maria acreditou no que eu disse e, apesar de sua repugnância em confiar segredos que ela não tinha, ficamos sozinhas, uma depois da outra, junto à Madre Maria de Gonzaga. Tendo ouvido minhas grandes confidências, essa boa madre acreditou na minha vocação, mas disse-me que não se recebiam postulantes de 9 anos e que seria preciso esperar meus 16 anos. Resignei-me, apesar do meu vivo desejo de entrar o mais cedo possível
e de fazer minha primeira comunhão no dia da tomada de hábito de Paulina. Foi nesse dia que recebi elogios pela segunda vez. Irmã Teresa de Santo Agostinho, tendo vindo me ver, não se cansava de dizer que eu era muito gentil. Eu não contava vir ao Carmelo para receber louvores. Por isso, depois do parlatório, eu não cessava de repetir a Deus que era para ele somente que eu queria ser carmelita. Procurei aproveitar muito de minha Paulina querida durante as poucas semanas em que ela ainda estava no mundo. Todo dia, Celina e eu lhe comprávamos um bolo e bombons, pensando que logo ela não os comeria mais. Estávamos sempre ao lado dela, não lhe deixando um minuto de repouso. Finalmente, o 2 de outubro chegou, dia de lágrimas e de bênçãos, em que Jesus colheu a primeira de suas flores, que deveria ser a mãe daquelas que se reuniriam a ela poucos anos depois. Vejo ainda o lugar em que recebi o último beijo de Paulina. Em seguida, minha tia nos levou todas à missa enquanto papai ia à montanha do Carmelo oferecer o seu primeiro sacrifício. Toda a família estava em lágrimas, de sorte que ao ver-nos entrar na igreja, as pessoas nos olhavam com espanto. Mas isso me era muito igual, e não me impedia de chorar. Creio que se tudo tivesse desabado em torno de mim, eu não teria prestado nenhuma atenção. Olhava o belo céu azul e me admirava que o sol pudesse luzir com tanto brilho quando minha alma estava inundada de tristeza. Talvez, madre querida, pensais que exagero a dor que senti? Eu me apercebo bem que ela não deveria ser tão grande, visto que eu tinha a esperança de vos reencontrar no Carmelo. Mas minha alma estava longe de estar madura. Eu devia passar por muitos crisóis antes de atingir o termo tão desejado. O 2 de outubro era o dia fixado para o ingresso na abadia. Eu precisava ir apesar da minha tristeza. Depois do meio-dia, minha tia veio nos buscar para ir ao Carmelo e vi minha Paulina querida atrás das grades. Ah, como sofri nesse parlatório do Carmelo! Visto que escrevo a história de minha alma, devo dizer tudo à madre querida, e reconheço que os sofrimentos que tinham precedido sua entrada não foram nada em comparação com os que se seguiram. Todas as quintas-feiras íamos em família ao Carmelo, e eu, habituada a conversar francamente com Paulina, obtinha com grande dificuldade 2 ou 3 minutos no fim do parlatório. Evidentemente eu os passava a chorar e ia embora com o coração dilacerado. Não compreendia que era por delicadeza a minha tia que dirigíeis de preferência a palavra a Joana e a Maria, em vez de falar com vossas filhinhas. Eu não compreendia e dizia no fundo do meu coração: Paulina está perdida para mim. É surpreendente ver como meu espírito desenvolveu-se no meio do sofrimento. Desenvolveu-se a tal ponto que não tardei a cair doente. A doença que me acometeu vinha certamente do demônio. Furioso com vossa entrada no Carmelo, ele quis vingar-se em mim do mal que nossa família devia fazer a ele no futuro. Mas ele não sabia que a doce rainha do céu velava sobre sua frágil florzinha, que ela lhe sorria do alto do seu trono e se apressava de fazer cessar a tempestade no momento em que sua flor devia quebrar-se sem volta. Pelo fim do ano, fui tomada de uma dor de cabeça contínua, mas que quase não me fazia sofrer.
Podia prosseguir com os meus estudos e ninguém se inquietava comigo. Isso durou até a festa da Páscoa de 1883. Tendo papai ido a Paris com Maria e Leônia, minha tia me levou para a casa dela com Celina. Numa tarde, meu tio, tendo me levado com ele, falou-me de mamãe, das lembranças passadas, com uma bondade que me tocou profundamente e me fez chorar. Então, ele me disse que eu era sensível demais, que me faltava muito distração, e resolveu com minha tia nos dar prazer durante os feriados de Páscoa. Naquela noite, devíamos ir ao círculo católico, mas, achando que eu estava cansada demais, minha tia me pôs para dormir. Ao tirar a roupa, fui tomada de uma tremedeira estranha. Crendo que eu estava com frio, minha tia me envolveu com cobertas e garrafas quentes, mas nada pôde diminuir a minha agitação, que durou quase toda a noite. Meu tio, ao voltar do círculo católico com minhas primas e Celina, ficou muito surpreso por me encontrar naquele estado, que ele julgou muito grave, mas não quis dizê-lo a fim de não apavorar minha tia. No dia seguinte, ele foi visitar o Dr. Notá, que julgou com meu tio que eu tinha uma doença muito grave e pela qual nunca uma criança tão nova fora atingida. Todo mundo estava consternado. Minha tia foi obrigada a manter-me na casa dela e cuidou de mim com uma solicitude verdadeiramente maternal. Quando papai voltou de Paris com minhas irmãs maiores, Aimée os recebeu com aspecto tão triste que Maria pensou que eu estivesse morta. Mas essa doença não era para que eu morresse. Era antes como a de Lázaro, a fim de que Deus seja glorificado. De fato, o foi, pela resignação admirável de meu pobre paizinho, que acreditou que sua filhinha se tornaria louca ou então que ela morreria. Foi também pela de Maria. Ah, como ela sofreu por causa de mim! Como lhe sou grata pelos cuidados que ela me prodigalizou com tanto desinteresse. Seu coração lhe ditava o que me era necessário, e verdadeiramente um coração de mãe é bem mais sábio que o de médico. Ele sabe adivinhar o que convém à doença de seu filho. Essa pobre Maria foi obrigada a vir instalar-se na casa de meu tio, pois era impossível transportar-me para os Buissonets. Entretanto, a tomada de hábito de Paulina se aproximava. Evitavam falar disso diante de mim, sabendo o sofrimento que eu sentia de não poder ir. Mas eu falava disso frequentemente, dizendo que estaria bastante bem para ir ver minha Paulina querida. De fato, Deus não quis recusar-me esse consolo, ou melhor, Ele quis consolar a sua noiva querida, que tinha tanto sofrido com a doença de sua filhinha. Observei que Jesus não quer provar seus filhos no dia do seu noivado. Essa festa deve ser sem nuvens, o antegozo das alegrias do paraíso. Ele já não mostrou isso 5 vezes? Pude, pois, abraçar minha mãe querida, sentar-me sobre seus joelhos e enchê-la de carícias. Pude contemplá-la tão deslumbrante na sua roupa branca de noiva. Ah, foi um belo dia, no meio da minha triste provação. Mas esse dia passou depressa. Logo foi preciso subir no carro que me levou para bem longe de Paulina, bem longe de meu Carmelo querido. Ao chegar aos Buissonets, fizeram com que eu deitasse, apesar de eu garantir que estava perfeitamente curada e não ter necessidade de cuidados. Ai de mim! Só estava ainda no começo de minha provação. No dia seguinte,
tive uma recaída, e a doença tornou-se tão grave que eu não devia curar-me segundo os cálculos humanos. Não sei como descrever uma tão estranha doença. Estou persuadida agora que era obra do demônio. Mas muito tempo depois de minha cura, pensei que tivesse adoecido de propósito, e isso foi um verdadeiro martírio para minha alma. Disse-o a Maria, que me tranquilizou, o melhor que pôde, com sua bondade costumeira. Disse-o na confissão, e aí também meu confessor tentou tranquilizar-me, dizendo que não era possível ter fingido estar doente, ao ponto em que eu fiquei. Deus, que queria sem dúvida purificar-me e, sobretudo, humilhar-me, deixou-me nesse martírio íntimo, até minha entrada no Carmelo, onde o Pai de nossas almas tirou-me todas as minhas dúvidas, como que com a mão, e desde então estou perfeitamente tranquila. Não é surpreendente que eu temesse ter parecido doente sem estar realmente, pois eu dizia e fazia coisas que não pensava. Quase sempre parecia em delírio, dizendo palavras que não tinham sentido, e, no entanto, estou segura de não ter sido privada, um só instante, do uso de minha razão. Parecia frequentemente desmaiada, não fazendo mais leve movimento. Então teria deixado fazer comigo tudo o que quisessem, até matar. No entanto, ouvia tudo o que se dizia em minha volta, e me lembro ainda de tudo. Aconteceu-me uma vez ficar muito tempo sem poder abrir os olhos, e abri-los um instante enquanto estava sozinha. Creio que o demônio recebera um poder exterior sobre mim, mas que não podia aproximar-se da minha alma nem de meu espírito, senão para inspirar-me pavores muito grandes de certas coisas. Por exemplo, de remédios muito simples que em vão se tentava fazer com que eu aceitasse. Mas se Deus permitia que o demônio se aproximasse de mim, enviava-me também anjos visíveis. Maria estava sempre ao lado de minha cama, cuidando de mim e consolando-me com a ternura de uma mãe. Nunca ela mostrou o mínimo aborrecimento, e, no entanto, eu lhe dava muito trabalho, não tolerando que ela se distanciasse de mim. Era preciso, no entanto, que ela estivesse na refeição com papai, mas eu não cessava de chamá-la o tempo todo que ela tinha partido. Vitória, que cuidava de mim, era às vezes obrigada a ir buscar minha querida mamãe, como eu a chamava. Quando Maria queria sair, era preciso que fosse para ir à missa, ou então para ver Paulina. Então eu não dizia nada. Meu tio e minha tia eram também muito bons para mim. Minha querida tiazinha vinha todos os dias me ver e me trazia 1000 mimos. Outras pessoas amigas da família vieram também me visitar, mas eu suplicava a Maria para dizer-lhes que eu não queria receber visitas. Desagradava-me ver pessoas sentadas em volta de minha cama, em fila, e me olhando como um bicho curioso. A única visita que eu gostava era a de meu tio e minha tia. Desde essa doença, não saberia dizer quanto minha afeição por eles aumentou. Compreendo melhor do que nunca que eles não eram para nós parentes comuns. Ah, esse pobre paizinho tinha muita razão quando nos repetia muitas vezes as palavras que acabo de escrever. Mais tarde, experimentou que não se enganara e agora deve proteger e bendizer aqueles que lhe prodigalizaram cuidados tão delicados. Eu ainda estou exilada e sem saber mostrar minha gratidão. Tenho apenas um meio para aliviar o meu coração: rezar pelos parentes que amo, que foram e ainda são tão bons para mim. Leônia era também muito boa para mim, procurando divertir-me da melhor maneira que podia.
Eu, às vezes, lhe causava aflição, porque ela via bem que Maria não podia ser substituída junto de mim. E minha Celina querida, o que ela não fez por sua Teresa? No domingo, em vez de ir passear, ela vinha fechar-se horas inteiras com uma pobre menina que parecia uma idiota. Verdadeiramente era preciso amor para não fugir de mim. Ah, minhas queridas irmãzinhas, como vos fiz sofrer! Ninguém vos causou tanto sofrimento quanto eu, e ninguém tinha recebido tanto amor como vós me prodigalizastes. Felizmente, terei o céu para me vingar. Meu esposo é muito rico, e tirarei de seus tesouros de amor, a fim de vos devolver o centuplo tudo o que sofrestes por minha causa. Meu maior consolo, enquanto estava doente, era receber uma carta de Paulina. Eu a lia e relia, até quase sabê-la de cor. Uma vez, madre querida, vós me enviastes uma ampulheta e uma de minhas bonecas vestida de carmelita. Dizer a minha alegria é impossível. Meu tio não estava contente. Dizia que, em vez de me fazer pensar no Carmelo, era preciso afastá-lo de meu espírito. Mas eu sentia, pelo contrário, que era a esperança de ser um dia carmelita que me fazia viver. Meu prazer era trabalhar para Paulina. Fazia para ela pequenos trabalhos em papel bristol, e minha máxima ocupação era fazer coroas de margarida e miosotes para a Santíssima Virgem. Estávamos no belo mês de maio. Toda a natureza se enfeitava de flores e respirava alegria. Só a florzinha definhava e parecia murcha para sempre. Entretanto, tinha um sol perto dela. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem, que falara 2 vezes à mamãe, e frequentemente, muito frequentemente, a florzinha virava a sua corola para esse astro bendito. Um dia, vi papai entrar no quarto de Maria, onde eu estava deitada, e lhe dando várias moedas de ouro, com uma expressão de grande tristeza, disse para ela escrever a Paris e mandar dizer missas a Nossa Senhora das Vitórias, para que ela curasse sua pobre filhinha. Ah, como me comovi ao ver a fé e o amor de meu rei querido. Gostaria de poder dizer-lhe que estava curada, mas já lhe dera bastantes falsas alegrias. Não eram meus desejos que podiam fazer o milagre, porque era preciso um para me curar. Era preciso um milagre e foi Nossa Senhora das Vitórias quem o fez. Num domingo, durante a novena de missas, Maria saiu para o jardim, deixando-me com Leônia, que lia perto da janela. Depois de alguns minutos, pus-me a chamar bem baixinho. Mamãe, mamãe. Leônia, estando habituada a ouvir-me sempre chamar assim, não deu atenção a mim. Isso durou longo tempo. Então chamei mais forte e enfim Maria voltou. E a vi perfeitamente entrar, mas não podia dizer que a reconhecia e continuava a chamar sempre mais forte. Mamãe! Eu sofria muito com essa luta forçada e inexplicável. E Maria sofria, talvez, ainda mais do que eu. Depois de vãos esforços para mostrar-me que ela estava junto de mim, pôs-se de joelhos ao lado da minha cama, com Leônia e Celina. Depois, voltando-se para a Santíssima Virgem e rezando para ela com o fervor de uma mãe que pede a vida de seu filho, Maria obteve o que desejava. Ao não encontrar nenhum socorro na terra, a pobre Teresinha voltara-se para sua mãe do céu. Pedia-lhe de todo o seu coração
que tivesse piedade dela. De repente, a Santíssima Virgem me apareceu bela, tão bela como eu nunca vira nada tão belo. Seu rosto respirava uma bondade e uma ternura inefável, mas o que me penetrou até o fundo da alma foi o arrebatador sorriso da Santa Virgem. Então, todas as minhas penas desvaneceram-se. 2 grossas lágrimas jorraram-se de minhas pálpebras e correram silenciosamente pelas minhas faces. Mas eram lágrimas de uma alegria sem mistura. Ah, pensei, a Santa Virgem sorriu para mim. Como estou feliz! Mas nunca o direi a ninguém, pois então minha felicidade desapareceria. Sem nenhum esforço, baixei os olhos e vi Maria, que me olhava com amor. Ela parecia emocionada e parecia adivinhar o favor que a Santa Virgem me concedera. Ah, fora ela as suas orações comoventes que eu devia à graça do sorriso da Rainha dos Céus. Ao ver o meu olhar fixado na Santíssima Virgem, ela tinha dito: Teresa está curada. Sim, a pequena flor ia renascer para a vida. O raio luminoso que a aquecera não devia parar seus favores. Ele não age repentinamente, mas mansamente. Suavemente ele levantou a sua flor e a fortificou de tal sorte que 5 anos depois ela desabrochava na montanha fértil do Carmelo. Como disse, Maria tinha adivinhado que a Santíssima Virgem me concedera alguma graça escondida. Por isso, quando estive sozinha com ela, perguntando-me o que eu tinha visto, não pude resistir às suas perguntas tão ternas e tão prementes. Espantadas por ver meu segredo descoberto, sem que eu o tivesse revelado, confiei-o inteiramente à minha querida Maria. Ai, como eu sentira, minha felicidade desapareceria e se transformaria em amargura. Durante 4 anos, a lembrança da graça inefável que eu recebera foi para um verdadeiro sofrimento de alma. Eu devia reencontrar minha felicidade somente aos pés de Nossa Senhora das Vitórias. Mas então, ela me foi devolvida em toda a sua plenitude. Voltarei a falar mais tarde dessa segunda graça da Santa Virgem. Agora preciso dizer-vos, Madre querida, como minha alegria transformou-se em tristeza. Maria, após ter ouvido o relato ingênuo e sincero de minha graça, pediu-me a permissão para dizê-la ao Carmelo. Eu não podia dizer não. Na minha primeira visita a esse Carmelo querido, fiquei repleta de alegria ao ver minha Paulina com o hábito da Santíssima Virgem. Foi um momento muito agradável para nós duas. Havia tantas coisas a dizer que eu não podia dizer absolutamente nada. Meu coração estava cheio demais. A boa Madre Maria de Gonzaga estava lá também, me dando 1000 sinais de afeição. Vi ainda outras irmãs, e diante delas questionaram-me sobre a graça que eu tinha recebido, me perguntando se a Santa Virgem levava o menino Jesus ou se havia muita luz, e etc. Todas essas perguntas me perturbaram e me deixaram aflita. Só podia dizer uma coisa. A Santíssima Virgem me parecera muito bela, e eu a tinha visto sorrir para mim. Fora seu rosto só que me impressionara. Também, vendo que as carmelitas imaginavam totalmente outra coisa, meus sofrimentos de alma começando já acerca de minha doença, eu imaginava ter mentido. Sem dúvida, se eu tivesse guardado meu segredo, teria guardado também minha felicidade. Mas a Santíssima Virgem permitiu esse tormento
para o bem de minha alma. Talvez eu tivesse tido, sem ele, algum pensamento de vaidade, em vez da humilhação que se tornou meu quinhão. Não podia olhar-me sem um sentimento de profundo horror. Ah, o que sofri, não poderei dizê-lo, senão ao céu. Ao falar em visita às carmelitas, lembro-me da primeira que ocorreu pouco tempo depois da entrada de Paulina. Esqueci-me de falar dela mais acima, mas há um detalhe que não devo omitir. Na manhã do dia em que devia ir ao parlatório, refletindo sozinha na minha cama, pois era lá que fazia minhas mais profundas orações, e ao contrário da esposa de cânticos, encontrava aí sempre meu bem-amado. Perguntava-me que nome eu teria no Carmelo. Sabia que havia uma irmã Teresa de Jesus. No entanto, meu belo nome de Teresa não podia ser tirado de mim. De repente, pensei no pequeno Jesus, que amava tanto, e disse para mim mesma: oh, como seria feliz em me chamar Teresa do Menino Jesus. Nada disse no parlatório do sonho que eu tivera, completamente desperta. Mas essa boa madre, Maria de Gonzaga, ao perguntar às irmãs qual nome deveria dar-me, veio-lhe ao pensamento chamar-me pelo nome que eu tinha sonhado. Minha alegria foi grande, e esse feliz encontro de pensamentos pareceu-me uma delicadeza de meu bem-amado menino Jesus.